galerinha, vamos seguindo para mais uma aula sobre eletrodinâmica e o tema da aula de hoje é resistência elétrica. Para entender o que seja resistência elétrica, faz-se necessário compreender a significância do próprio nome resistência. Significa resistir, ato de resistir. Mas, em outras palavras, resistência elétrica nada mais é do que a capacidade de um objeto ou algo tem de oferecer um limite à passagem da corrente elétrica. Eu quero que você preste atenção nesse desenho para ficar mais fácil a compreensão. Veja só o que esse desenho lhe mostra. Então aqui a gente percebe que enquanto a DDP em volts empurra os amperes para frente, a resistência em ohm os prende. O resistor, em uma de minhas aulas, umas primeiras aulas sobre eletrodinâmica, ele tem um símbolo bastante peculiar. O símbolo é esse aí que vocês estão vendo agora. Mas aí você olha para mim e se pergunta qual é a função de um resistor? Na realidade, são quais as funções? São duas as funções de um resistor. A primeira é justamente o próprio significado. Você vai escrever aí no seu caderno que a primeira função de um resistor é limitar a passagem de corrente elétrica, como na figura que eu mostrei para vocês. A segunda função da resistência elétrica está bem aqui e eu vou apresentar para vocês. Todo mundo conhece um secador de cabelo. Nele tem um ventilador bem aqui nessa parte mais grossa. Esse ventilador ele bombeia ar para essa saída aqui. Só que é o seguinte, nesse secador de cabelo, esse ar que está saindo aqui, ele sai quente. Como ele sai quente? Eu quero que você tente olhar o que dá para ver aí, ó, nele. Tá aparecendo uma molinha aí, né? Essa molinha. Esse dispositivo é a resistência elétrica do secador. Ah, professor, então quer dizer que o ferro elétrico também tem? Tem. Quer dizer que aquela churrasqueira elétrica também tem? Tem. Quer dizer que um ferro de solda também tem? Tem. Quer dizer que uma chapinha de cabelo tem? Tem. Ah, professor, então já entendi. Qualquer dispositivo que usa energia elétrica e converte essa energia elétrica em calor usa um resistor. Isso, está correto. Mas veja bem, não confunda, porque existe o micro-ondas. O micro-ondas ele tem essa mesma função, só que como o nome do micro-ondas já está dizendo, ele trabalha com ondas eletromagnéticas. Né? A própria classificação das ondas é de micro-ondas. É por isso que o aparelho se chama micro-ondas. O restante dos aparelhos, o secador, o ferro de solda, o ferro de engomar, qualquer coisa que você ligue na tomada e ele sirva para esquentar algo, é porque está usando um resistor desse tipo aqui, ó. Veja a imagem. Esse resistor que você acabou de ver, ele usa corrente elétrica para aquecimento. E esse é usado em dispositivos eletrônicos para limitar a passagem de corrente elétrica. Então, compreendida a funcionalidade de um resistor, tem essa função aí que é para aquecer determinados objetos e tem a função de limitar a passagem de corrente elétrica, certo? Então, esse dispositivo ele é muito usado em qualquer coisa da eletrônica ou não eletrônica, como é o caso aqui do secador, como é o caso do chuveiro elétrico, que eu esqueci, o chuveiro elétrico usa uma resistência. E lembrando que o Enem adora chuveiro elétrico. Quando não é chuveiro elétrico, é torneira elétrica,
certo? Aquelas coisas que usa a eletricidade para aquecer a água, que são resistores, né? Então, compreendido uma vez o que seja um resistor, qual é sua simbologia, a gente finaliza aqui essa primeira aula desse assunto. Na próxima aula, a gente vai estudar o que seja a primeira lei de Ohm para resistência e qual é a equação do efeito Joule, aquela que é justamente para aquecimento dos objetos. Então, até lá!